Bom, então agora para o vídeo do nosso capítulo 13, filmamos aqui no stand indoor, stand da camuflagem, aqui em Brasília, do nosso amigo Tiago, que gentilmente aí nos ofertou o uso do stand para fazer essa filmagem. E eu acho que vai ficar melhor para o leitor compreender aí, principalmente na hora da gente filmar as técnicas de tiro, como que essa mira fica ali pela luz. Eu acho que vai ser melhor filmando por aqui. Bom, a gente vai começar primeiro falando sobre estatística. Estatística e estudos de caso. Então eu imagino que o leitor já se convenceu de que são grandes as chances de o emprego da arma de fogo se dar em uma situação de baixa luminosidade. Primeiro eu tenho o próprio período noturno. O sol se pôs, está escuro. Segundo, eu tenho que mesmo durante o dia, mesmo com um sol alto, eu posso me ver em uma garagem, em um cômodo sem luz, em uma casa com as luzes apagadas, em um túnel, qualquer ambiente que tenha baixa luminosidade. Então eu acho que isso é importante. As chances de se encontrar em uma situação de baixa luminosidade são muito grandes. Não à toa as estatísticas mostram que os confrontos, a sua maioria se dá em baixa luminosidade. Em segundo lugar, a gente tem que falar sobre equipamento. E sobre equipamento, a gente fala tanto sobre tipos de lanterna, quanto sobre coldres. Por quê? Porque a gente tem lanternas que são feitas para serem utilizadas na própria arma. E vamos mostrar, né, qual que é a vantagem disso. Então, vamos começar falando sobre os setups que eu tenho aqui na mesa. Então, vamos lá. Do maior pronto operacional, vamos dizer assim, eu tenho aqui um setup de trabalho policial, de trabalho militar. Um coldre ostensivo, para Glock tamanho standard, poderia ser uma G17 ou G22, e que já comporta uma lanterna instalada na arma. Então, aqui eu tenho uma pistola G17 ou G22, que já tem uma lanterna Streamlight TLR2. Bom, importante a gente destacar que a gente vai falar sobre alguns modelos e marcas, mas não estamos promovendo ou defendendo nenhuma marca aqui. Isso são apenas as marcas, as lanternas que eu possuo, tá certo? Então, o leitor tem um leque quase infinito de opções de lanterna e o próprio leitor tem que definir qual o equipamento mais adequado. A gente fala aí no texto sobre a questão de preço, sobre a questão de eficiência, sobre as diferenças de preço entre uma lanterna acoplada na arma e uma lanterna avulsa. A gente tem lanterna aí de R$3.000 e lanterna de R$50. Dependendo da situação, as duas vão servir. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho um coldre onde a minha arma já permanece durante todo o tempo com a lanterna instalada e o coldre protegendo todo o sistema. É um sistema mais volumoso, é um sistema mais pesado, mas é um sistema bastante adequado para o uso operacional. Então, eu uso há muitos anos esse tipo aqui de setup e nunca me deu nenhum problema. Quer seja no coldre, quer seja na lanterna. Esse aqui é um coldre Safariland. Bom, em segundo lugar, temos aqui já um setup para uso velado. Eu tenho aqui um coldre em Kydex, que foi feito sob medida para levar uma pistola G17 ou G22 e também G23 ou G19 com uma lanterna instalada também, só que já é uma lanterna menor. É uma lanterna da marca Olight, modelo Mini Valkyrie. Então, é uma lanterna já mais leve, mais compacta e com esse setup eu também posso, mesmo na arma que eu porto, mesmo no porte velado, eu também posso ter a minha arma o tempo todo com uma lanterna instalada. Terceiro setup já é um setup mais o quê? Que busca conforto, discrição, facilidade no porte velado. Então eu tenho uma arma subcompacta, aqui no caso é uma G26, eu tenho um coldre que já não é de polímero, de Kydex, é um coldre de couro, mais fino, mais leve, mais maleável e, consequentemente, mais confortável. E eu não tenho uma lanterna instalada na arma, mas aí eu tenho uma lanterna avulsa e, nesse caso aqui, é uma lanterna extremamente pequena. Então, certas pessoas ou em certas ocasiões, um operador pode decidir portar
algo que seja menos volumoso, mais discreto, tá? Em algum tipo de evento ou pelo tipo de roupa que ele está utilizando, ele pode escolher um setup assim mais leve e confortável quando comparado com esse, por exemplo. Por fim, eu tenho aqui uma outra lanterna, uma lanterna que já está aqui para o uso avulso e que, como a gente fala no texto, tem aí essa alça para que, se eu precisar soltar a lanterna, ela não vai cair no chão, ela vai ficar presa. Então vamos lá, vantagens e desvantagens de cada sistema. Bom, quando eu tenho uma lanterna já instalada na arma, a grande vantagem é que eu não preciso modificar muito a minha empunhadura para acionar a lanterna. Então, ó, quem tem uma empunhadura aqui dupla básica, ó, vamos colocar uma empunhadura básica, o meu dedão já fica no botão da lanterna. Isso me facilita muito. Então, eu com uma empunhadura básica, eu consigo acionar a lanterna. Eu não preciso modificar o meu padrão de empunhadura, eu não preciso ficar com a arma apenas em empunhadura simples, só com a mão de tiro, segurando a lanterna com outra mão. Isso facilita muito a qualidade do tiro, do controle do recuo e facilita também a velocidade de acionamento. Aqui eu saco a minha arma, quando eu estou fazendo a empunhadura dupla, o meu dedo já está na lanterna. Eu encontro a empunhadura, o meu dedo já está na lanterna. Mesmo que eu esteja com uma mão só, eu também posso acionar, ó, com esse dedo que a gente deixa fora do guarda-mato. Então, ó, mesmo com uma mão só, eu posso acionar. Se eu precisar travar ela ligada, porque eu estou com uma mão só, para baixo, ela está ligada o tempo todo. Então, definitivamente, é o sistema mais eficiente. É ter a lanterna instalada na pistola o tempo todo. Nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa. Mesma ideia. O padrão de liga e desliga é igual. Eu também, com a minha empunhadura dupla, encontro o botão da lanterna. Mesma ideia. Então isso facilita muito. Mesma ideia. Se eu tiver com a mão só, eu consigo ligar e desligar. Agora, é a única opção? Lanterna instalada na arma? Não. Porque, por exemplo, se você não tem o recurso ou não está disposto a investir essa quantia em uma lanterna que aqui no Brasil vai custar mais de R$2.000, talvez, e ainda mais que você pode precisar de mais lanternas, de 2 ou 3, você talvez vai preferir optar o quê? Vai optar pela lanterna avulsa. Você vai poder usar ela da mesma forma. Ela tem vantagens e desvantagens também. Se eu tenho uma lanterna avulsa, eu tenho que entender o quê? Que uma das minhas mãos vai estar ocupada no acionamento da lanterna, enquanto a outra vai estar ocupada na operação da arma, da pistola. Quando eu tenho uma lanterna avulsa, eu vou ter que adaptar a minha empunhadura dupla para poder fazer o emprego, para fazer o uso dessa lanterna. A gente mostra aí no texto que existem várias formas de fazer essa empunhadura com lanterna. E existem inclusive nomes, mas a gente não gosta de engessar demais essa questão, essa decoreba de nome. A gente prefere defender o quê? Que o operador, a depender da sua arma, da sua lanterna, do seu nível de adestramento, do seu nível de conhecimento, da sua habilidade, ele vai definir qual a técnica mais adequada. O importante é ele treinar. E quando ele tem uma empunhadura com lanterna avulsa, o que ele tem que entender como empunhadura mais adequada? É uma empunhadura que seja fácil de fazer e fácil de desfazer, porque não adianta nada eu criar uma empunhadura toda bacana que eu vou conseguir fazer uma empunhadura dupla, mas que na prática eu vou demorar muito tempo para conseguir encaixar isso, e às vezes não vou conseguir se eu estou sob elevado estresse. Que seja eficiente no acionamento, no desligamento da luz, e uma empunhadura que me permita um bom controle da arma de fogo. Porque não adianta nada também eu falar, eu vou usar essa técnica FBI, eu vou colocar a lanterna por aqui e a arma por aqui, e eu não sou bem treinado a atirar com uma mão só. Será que vai ser eficiente? Então eu tenho que pensar nisso. Se eu vou fazer uma técnica em que eu fico apenas com um disparo de uma mão, eu preciso estar bem treinado nesses disparos com uma única mão. Então vai de cada um. Tá, o que eu utilizo, por exemplo? A gente tem que entender
um detalhe. Certas lanternas têm acionamento aqui na retaguarda e certas lanternas têm acionamento lateral. E isso vai variar a minha técnica de empunhadura. Porque essa aqui, por exemplo, que o acionamento é a retaguarda, como que eu posso utilizar ela? Eu passo aqui a alça e uma utilização mais básica aqui, rápida, seria essa. Vantagem e desvantagem. Aqui eu tenho um pouco de apoio, mas eu ainda estou atirando com apenas uma mão. Então, vantagem. Eu faço essa empunhadura muito rápida. Eu pego a lanterna e já coloco. É muito rápido. Desvantagem. Eu não vou ter o mesmo padrão de controle do recuo, controle dos disparos e talvez aí precisão nos disparos com essa técnica. Outra opção. Eu posso colocar ela aqui e acionar com o dedão da mão forte. Aqui ainda é rápido de fazer e desfazer, ó. É rápido. Aqui eu tenho uma boa empunhadura, melhor do que a outra, porque é mais ou menos uma empunhadura dupla. Eu estou fazendo uma empunhadura dupla na arma, apenas com a lanterna no meio do caminho. Então essa seria uma vantagem, melhor controle do armamento. Uma desvantagem é que exige um pouco mais de treinamento. Você precisa treinar mais em seco isso. Eu posso fazer esse acionamento com o dedo da mão forte, eu posso fazer esse acionamento com o dedo da mão fraca. Existem várias técnicas. Eu posso colocar ela assim charutada, como a gente fala, para poder acionar com a própria mão de apoio. Você vai definir o que é mais adequado. Quando eu tenho um padrão desse, uma lanterna extremamente compacta e com um botão posicionado aqui na lateral e não na retaguarda. Então, mesma coisa, ó, aqui, quando eu aciono ela assim, eu tenho uma empunhadura dupla, ó. Olha como é que minha empunhadura tá bacana. Tem uma empunhadura dupla. É uma opção. Poderia fazer assim também? Poderia. Mas ela é tão pequena que a minha mão quase que tampa a própria luz. Então, numa lanterna dessa, nesse setup aqui, extremamente compacto, eu faria essa posição. Estou com a empunhadura dupla e eu controlo muito bem a minha arma aqui. Essa seria a ideia. Então, você vai definir qual a técnica mais adequada para você. Um outro ponto importante. Esse vale do mais aí para policiais. Na prática, se eu tenho uma lanterna já instalada na arma, eu vou precisar de uma outra lanterna. Por quê? Porque muitas vezes eu uso a minha lanterna não no combate. Na maioria das vezes eu vou usar minha lanterna para procurar algo na viatura, para iluminar um documento, para iluminar alguma coisa, para procurar uma arma que foi descartada por um criminoso em uma abordagem policial. E aí, se eu tiver só a lanterna instalada na pistola, na prática eu vou estar o quê? Andando com a arma apontada para todo lado. Então, se eu tenho lanterna instalada na pistola, o ideal é que eu tenha uma outra lanterna. Essa outra lanterna, ela não precisa ser uma lanterna cara, não precisa ser uma lanterna de última geração. Mas fica aí a dica. Agora, para compartilhar, né, o que eu utilizo. Eu, na prática, sempre trabalho com 3 lanternas. Eu sempre tenho 3 lanternas. Uma instalada na arma primária, que é uma arma longa. Uma instalada na pistola, que está no coldre já com a lanterna. E uma lanterna avulsa. O meu setup é justamente esse. É a minha pistola com lanterna instalada já no coldre. A minha arma longa com a lanterna instalada e essa lanterna avulsa aqui.
Esse é o meu setup. Bom, agora vamos lá. Vamos demonstrar por que são tão importantes esses cordões, essas alças de contenção aqui, para quem utiliza a lanterna avulsa. Se eu não preciso dele, eu enrolo e utilizo a lanterna sem. No entanto, se é uma situação que eu posso precisar soltar a lanterna, eu não vou ter a lanterna caindo no chão. Então, ó, vou colocar a lanterna no bolso. Preciso sacar minha arma e sacar a lanterna. Saquei minha lanterna. Passo, situação tática, passei a mão pela alça. Aí beleza. Preciso sanar uma pane. Tô aqui, preciso sanar uma pane. Olha a facilidade. Lanterna continua comigo. Tô aqui. Lanterna continua comigo. Preciso fazer uma recarga emergencial ou tática. Vamos fazer aqui uma recarga emergencial. Então, independente da empunhadura que eu esteja fazendo, ó, tenho a lanterna pronta de novo. Se for uma recarga tática, mesma ideia. Lanterna está contida pela alça. Tenho a lanterna pronta. Essa seria a ideia. A importância de ter essas alças de contenção, alça de segurança na sua lanterna avulsa, caso essa seja a sua opção. Agora, mais um ponto a ser tratado antes da gente demonstrar aí os disparos filmando em primeira pessoa. A questão da mira. Miras de tritium ou não. A mira de tritium, ela vai sempre brilhar no escuro. Mesmo que a arma esteja guardada, o tritium vai sempre se destacar no escuro. Esse é o interessante desse material, do tritium. Ele é um gás que fica ali encapsulado na mira e ele não depende de incidência de luz do sol antes para ele poder brilhar. Não é como aqueles adesivinhos que a gente conhece que quando pega o sol, depois ele passa um tempo brilhando. No entanto, alguns instrutores defendem assim, não, o tritium não é bom porque ele vai denunciar sua posição. Isso, assim, eu particularmente acho que não faz tanto sentido porque não são pequenos pontinhos que vão denunciar a sua posição. Se a pessoa consegue ver os pontinhos, provavelmente ela está conseguindo ver você inteiro também, você está numa situação de confronto, etc. As coisas na vida real não é assim, não é como filme, que o cara está escondido e o criminoso vai ver uns pontinhos de tritium andando pelo ambiente e descobrir que tem alguém ali. Existe barulho, existe vulto, imagem que passa na frente da pessoa. Essa questão de tritium denunciar a posição acho que é muito exagerada, muito fantasiosa. No entanto, a gente pergunta, então o tritium de fato é excelente? Olha, a questão do tritium é que, mesmo que eu tenha o tritium brilhando, se eu tenho uma lanterna, o tritium não vai fazer tanta diferença assim. Porque quando eu aponto a lanterna contra o alvo, exatamente alinhado com as minhas miras, eu vou conseguir ver o desenho das miras pela luz da lanterna. No entanto, quando a gente fala em um disparo rápido, em um disparo sob estresse, aí sim, o tritium ele facilita a identificação de alça e massa. Então, o tritium ele realmente ajuda, mas ele não é imprescindível. Eu tenho aqui uma arma com massa de fibra ótica e alça lisa, e eu tenho aqui uma arma com tritium na alça e massa. Vamos ver como que elas ficam com luz e depois vamos ver como que elas ficam sem luz, porém utilizando a lanterna. Ou seja, vamos ver em primeira pessoa como que essas armas aqui entre fibra ótica e tritium, como que elas se comportam quando eu tenho a lanterna funcionando.
Outros dois pontos importantes de se destacar são o seguinte. Em primeiro lugar, muitos acreditam que a lanterna mais forte possível é a melhor lanterna possível. E busca lá a lanterna com 1 milhão de lumens. Isso, na verdade, nem sempre é uma boa opção. Porque quando a gente bate uma lanterna muito forte em um ambiente que é claro, numa parede branca, por exemplo, a gente também pode sofrer o efeito daquela luz ali. A gente também pode ficar um pouco cego por causa daquela intensidade luminosa ali muito elevada e muito rápida em um ambiente que está escuro. Às vezes eu posso, em um ambiente, estar batendo a lanterna e de repente, quando eu vi, eu bati a lanterna num espelho, em um vidro que reflete aquela luz diretamente na minha cara. Então, ter uma lanterna muito forte não é adequado para ambientes confinados, para ambientes aí de combate aproximado. O que a gente quer é um bom detalhamento do ambiente, uma boa identificação de pontos importantes do ambiente. Não apenas a ameaça, o agressor, mas também o local, o ambiente, um móvel, algo, um obstáculo que pode estar no meu caminho. A minha lanterna ela tem que ser forte o suficiente apenas para isso. Eu não preciso ter uma lanterna que vai deixar aquele quarto com um sol do meio-dia, porque isso, ao invés de ajudar, vai acabar me atrapalhando. Outro ponto importante que se relaciona com essa questão do tipo de lanterna que eu tenho, da intensidade luminosa da lanterna, é como que eu aponto essa luz? A gente acha que é apenas apontar a luz para onde a gente quer ver. Não necessariamente. A gente tem luz de fundo, luz de frente, luz de teto, que a gente fala aí no texto. O que seria isso? Vamos colocar aí no vídeo para o leitor ter uma noção. Vamos apontar a luz para o teto e vamos apontar a luz diretamente para o alvo. Muitas vezes, quando eu aponto a luz não diretamente para o agressor, para a ameaça ou para o ponto de importância, eu consigo ter, às vezes, uma identificação até melhor do ambiente. Eu identifico aquele ponto e identifico bem os arredores daquele ponto de interesse. Então, muitas vezes, a gente pode apontar a lanterna não diretamente para o ponto que a gente quer observar, e sim para uma proximidade, para o chão, para o teto, para o lado, porque às vezes isso vai até ajudar mais na identificação do ambiente, na identificação dos detalhes. Porém, um ponto importante de se destacar, quando a gente fala sobre formas de iluminar o ambiente, ou a ameaça, ou a área de interesse, é que se eu tenho a lanterna instalada na própria arma, aí eu não vou poder pegar a própria arma e apontá-la para o teto. Se a ameaça aparece ali na minha frente, eu vou ter que apontar a lanterna, consequentemente, a arma para onde eu aponto a luz. Então isso vale mais para quando a gente tem a lanterna avulsa. Por isso que a gente fala que é importante eu ter ali, dependendo da situação, principalmente no caso aí de policiais, eu ter lanterna nas minhas armas e eu ter lanterna avulsa no meu equipamento. Porque dependendo da situação, pode ser mais interessante eu ter uma lanterna avulsa que aponta para o teto da onde eu estou, que aponta para o chão, que aponta para uma parede e não necessariamente diretamente ao ponto de interesse. Por fim, é isso. O capítulo já fala vários detalhes, o vídeo ilustra melhor alguns detalhes, algumas coisas do que a gente fala no texto. E o que fica aí como dica ao leitor é treine em baixa luminosidade, porque são grandes as chances de, caso você venha a precisar fazer uso da arma de fogo, fazer uso da arma de fogo em um ambiente de baixa luminosidade. Identifique o equipamento mais adequado para você, treine para operar com aquele equipamento. Esteja bem adestrado no uso da sua lanterna, independente do modelo e marca que você utiliza, independência da arma que você possui. Treine bastante e esteja apto, pronto para fazer o emprego da arma de fogo em condições de baixa luminosidade.